Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai aprofundar sobre como fazer mais dinheiro, como aumentar a minha capacidade, a minha responsabilidade para que eu possa gerenciar isso de uma melhor forma. As capacidades que o Senhor confiou em minhas mãos e eu, como mordomo fiel, consiga administrar isso da melhor forma, tá? Então a gente vai estar trazendo alguns pontos. Na verdade, alguns princípios aqui, princípios bíblicos, quero ler com vocês, que são muito importantes para a gente aumentar essa capacidade, aumentar essa responsabilidade para administrar. Uma coisa que é muito importante, a gente vê lá na parábola dos talentos, que o Senhor vai falar assim: a cada um o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade. Então faz parte de nós entendendo isso, e o Senhor não vai fazer a nossa parte nesse sentido, é que a gente precisa aumentar as nossas capacidades. Como está o teu repertório? Quatro habilidades que eu acredito que são super importantes para você, independente da área, independente do trabalho que você está hoje. Quatro áreas importantes que você, se você dominar, cara, você sempre vai ser bem remunerado, tá? Primeira habilidade, saber lidar com pessoas, saber gerir pessoas, se comunicar com pessoas, tá? Essa aqui é uma baita habilidade, principalmente com o avanço da tecnologia e redes sociais, exige-se cada vez mais essa capacidade de lidar com pessoas. Comunicação e oratória, você precisa ser um bom comunicador, todo grande líder, ele é um bom comunicador. Pessoas que têm salários grandes, pessoas que são bem remuneradas, elas são excelentes comunicadores. Liderança, você saber exercer ali uma boa liderança, que eu já falei, na verdade, que é o lidar com pessoas, ele está ligado com liderança. Terceiro ponto, inteligência emocional. Então, você, independente da situação que você está vivendo, pressão, um ambiente de pressão, uma situação adversa, uma situação contrária, você ter uma inteligência emocional para lidar com aquela situação. E agora sim, quarto, vendas, tá? Precisa saber vender, galera. Vendas não é eu ficar falando, falando, falando. Vendas é muito sobre fazer perguntas. Vendas é muito sobre criar uma confiança ali com a pessoa e transmitir que você é a melhor pessoa para estar oferecendo aquele melhor produto ou serviço, tá? Então vamos lá. Liderança, lidar com pessoas, comunicação oratória, gestão das emoções e vendas. Se dominar essas quatro habilidades é uma ótima forma de você aumentar as suas capacidades, tá? Aprofundem cada vez mais nessas temáticas. Porém, todavia, entretanto, de nada adianta você aumentar as suas capacidades seguindo essas quatro habilidades universais, se você não tiver esses, também eu vou listar quatro. Existem outros, tá? Mas eu trouxe aqui quatro princípios bíblicos para você aumentar suas capacidades e poder fazer mais dinheiro, beleza? Vamos lá. Eu peguei esse material aqui de uma palestra que eu já dei, então eu quis aproveitar esse material, tá? Quatro princípios bíblicos. Princípio da fidelidade. Lucas 16:10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas, também o serão nas maiores. Isso aqui é o que a gente falou em outro momento. É o princípio da fidelidade. Não faz sentido o Senhor ele colocar mais responsabilidade em suas mãos se você não é fiel com aquilo que você já tem hoje. A gente já falou disso, né? Então, você não vai ter um salário de 10 mil se com um salário de 5 hoje você não é fiel. Você não é um bom administrador, você não organiza, você não sabe quanto entra, você não sabe quanto sai, você é desorganizado, você atrasa as contas, você pede dinheiro emprestado e não paga, sabe? Então, você precisa ser fiel naquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Isso é para tudo, galera. Isso é para tudo. Você quer ter um carro melhor? Seja fiel com o carro que você está tendo hoje. Cara, eu tenho aqui um carrinho antigo, mas eu cuido dele, a manutenção está em dia, eu limpo, eu trato ele bem. Cara, você está sendo fiel naquilo que o Senhor confiou hoje. Isso é uma prova de que você vai manter essa fidelidade quando você tiver o muito. Ah, não, quando eu tiver o muito é você. Não vai. Já adianto. Ah, quando eu tiver mais dinheiro eu vou dar o dízimo. Mesma coisa, não vai, porque isso é sobre o teu coração, não é sobre o dinheiro. A gente já viu que em Ageu 2:8 que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, e Deus não precisa de dinheiro, Ele quer o teu coração. Então é sobre você, é sobre o teu coração. Então a gente precisa ter essa clareza, porque isso aqui é muito importante. Princípio da fidelidade, seja fiel nas pequenas coisas e no muito você também será. Beleza? Show de bola? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, princípio da generosidade. Isso aqui é importante, tá? Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentar.
Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, a generosidade, galera, o teu coração ser desprendido. E a generosidade não tem a ver com valor. Tem muitos ricos que são avarentos e muitos pobres que são generosos, e vice-versa. Tem muitos ricos que são generosos e muito. Esse é o exemplo que eu queria dar. Eu inverti. Mas vai dar na mesma. Tem muitos ricos que são generosos e muitos pobres que são avarentos. Porque a generosidade não tem a ver com a quantia, a generosidade ela tem a ver com o coração. Se eu der 1 milhão de reais, se eu doar 1 milhão de reais com o coração fechado, não querendo dar, meio preocupado, pô, esse 1 milhão de reais vai me fazer falta, eu estou sendo avarento, mesmo dando uma quantia de 1 milhão de reais. Agora, se eu dou 10 reais ali, R$ 1 que seja, 5 reais, meio termo 5 reais, eu estou dando 5 reais, mas com o coração alegre. Senhor, estou abençoando a vida dessa pessoa. Hoje né, aquilo que o Senhor colocou no meu coração com 5 reais, mas eu estou dando em alegria. Isso é ser generoso. Generosidade tem a ver com coração, não com quantia. O generoso prosperará. Provérbios 11, 25. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 2 Coríntios. Isso aqui, ele mostra muito do propósito da gente enriquecer, tá? Deixa eu fazer um disclaimer aqui muito grande a respeito disso, porque eu fiquei 6 anos da minha vida preso em ser milionário. Tenho 27 anos, desde, sei lá, 19 anos comecei ali a estar mais no mercado corporativo e tudo mais. Eu sempre tive isso comigo, cara, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu tinha uma pira eu quero ser Forbes Under 30, né? Pra quem não sabe, é aquela capa da Forbes, que é os milionários antes dos 30 anos. E aí eu coloquei na minha cabeça e várias vozes falando que não, você tem que ser. Quando você tem que ser alguém na vida, gente, isso é uma mensagem diabólica. Isso é uma mensagem diabólica. Tem que ser alguém na vida, como se ser imagem e semelhança do Criador já não bastasse. A Bíblia fala em Gênesis que nós somos imagem e semelhança do Criador. Cara, olha só, o ser alguém na vida, entre aspas, que a galera fala, é você ser uma pessoa rica financeiramente, ser uma pessoa bem-sucedida, ter um carro bacana, tarará, 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 isso. Gente, você é a imagem e semelhança do Criador. Você já é alguém na vida. Ah, quando eu tiver tal coisa eu vou me tornar. Gente, você já é alguém na vida. Então percebe que é uma outra ótica. Voltando à história, eu, desde a minha adolescência, sempre quis ser milionário, milionário, acordava ali, dormia e acordava pensando sempre em milhão, em faturar não sei quanto, e tararã, e mais, e mais, e mais, e mais. E isso, de certa forma, cria uma ansiedade, cria uma comparação. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem hoje, óbvio. Eu gosto da ideia de você buscar mais, não tem problema em relação a isso. Mas isso não pode ser o principal foco do seu coração. Isso não pode ser o principal alvo do seu coração. Isso não pode ser o seu maior anseio. Tá? Precisa tomar muito cuidado com isso. E, infelizmente, de uma maneira geral, existem muitas falas boas, até menciona Deus e tudo mais. Só que a gente vê que o foco está aqui, no dinheiro, e não no reino dos céus. Então, o foco do cristão é justamente entender que a prioridade sua é o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, e não a prosperidade. A prosperidade, ela é secundária, tá? A prosperidade, ela é secundária, não é aquilo que deve almejar o teu coração. Se hoje cara, o maior anseio do seu coração é faturar não sei quantos, é ter um salário de não sei quantos, mostra muito aquilo que está como prioridade no seu coração. E a minha oração e o meu desejo é que você ore nesse sentido, Senhor, que o dinheiro, que as posses, que os bens, que as riquezas, que o tal valor não seja aquilo que domine o meu coração, mas o Senhor, a vontade do Senhor, em realmente fazer a tua vontade, realmente ser o Senhor, as coisas do reino, amar o próximo. Percebe que é uma outra ótica, galera. E aí, quando a gente tem o nosso coração nas coisas do alto, cara, às vezes o Senhor vai nos guiar por áreas que a gente não quer ir. Às vezes o Senhor vai pedir para a gente abrir mão de coisas que a gente não gostaria de abrir. Só que o meu coração pertence ao Senhor e eu sou guiado como uma borboleta, eu sou guiado como um vento. Eu deixo o Senhor, o Espírito me guiar, eu deixo o Senhor me guiar por onde Ele quer. É diferente. E a gente vai ver um pouco disso aqui agora em 2 Coríntios 9:11. Ele vai falar o propósito pelo qual a gente tem riqueza. 2 Coríntios 9:11.
Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para o quê? Tem uma finalidade. Isso tem uma finalidade. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, a riqueza que o Senhor confia em nossas mãos, ela tem uma finalidade para que a gente possa ser generoso. Generoso é o quê? Aquele que não tem o coração prendido nas coisas, aquele que não tem o coração prendido no dinheiro, aquele que não é governado pelo Deus Mamon, e sim pelo Deus vivo. Em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade, ela tem um fruto. Resulte em ação de graças a Deus. Esse é o propósito do enriquecer. Desculpa te frustrar, mas você enriquecer não é para você comprar o carro do ano, ou fazer uma viagem bacana, ou comprar a tua casa própria. São coisas válidas, mas não é esse o foco. São coisas válidas, mas não é não é isso o anseio que você tem que estar focado. Tá tudo bem você ter isso, mas não é o foco. É diferente. Uma coisa é, nossa, Senhor, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um jato, eu quero viajar para tal lugar, tarará, tarará, tarará. E eu acordo, eu durmo pensando nisso, todas as minhas ações são focadas nisso. Eu preciso fechar mais um cliente, eu preciso ter mais um salário porque eu tenho que fazer essa viagem. Isso é uma coisa, isso é errado. Agora, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu estou buscando, esse é o que eu almejo, eu quero almas, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero me tornar cada vez mais parecido com o Senhor, eu quero alcançar mais vidas, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Só que nesse meio tempo, cara, tá tudo bem eu comprar um carro, tá tudo bem eu fazer uma viagem bacana, tá tudo bem eu ter uma casa bacana. Só que não é esse o foco. Percebe a diferença? Percebeu? Então é importante a gente ter isso claro, entender que a gente vai ser enriquecido para uma finalidade e a nossa generosidade, ela tem um fruto, que é ação de graças a Deus, completamente diferente. Percebeu, galera? Esse é o princípio da generosidade. Vamos avançar. Princípio da diligência. Provérbios 10. O que é diligência? Quando a primeira vez que eu vi isso, eu fui pesquisar. Provérbios fala muito disso, fala muito de diligência, né? O que é diligência? É você ser excelente em tudo que faz. Não necessariamente você ser excelente, mas você fazer com excelência, melhor dizendo. É você fazer com excelência tudo que faz. Porque o ser e o fazer é diferente. O ser é, cara, pô, eu vou jogar bola. Eu tô ali fazendo com excelência. Quer dizer que eu sou o Cristiano Ronaldo Messi? Não sou. Percebe a diferença? Mas eu tô dando o meu máximo. Eu tô dando 100% de mim. Essa é a diferença. Então, talvez o resultado final não seja lá aquelas coisas, mas você está dando o máximo, você está, cara, sendo excelente naquilo que você está fazendo. Isso é diligência, tá? Se você se mantém com esse comportamento, é questão de tempo para você chegar ao nível de excelência. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Cara, você é preguiçoso, já sabe, né? Mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O diligente prosperará. As mãos diligentes governarão, mas as mãos preguiçosas acabarão em trabalho forçado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Lembra que a gente falou lá de abundância e escassez? Mas os de todo apressado estão somente à pobreza, sempre à falta, sempre à escassez. Provérbios 22, 29. Você já observou alguém habilidoso que tem a ver com capacidade? Você estudar, se aperfeiçoar, habilidoso em seu trabalho, ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida, tá? Então, é muito importante a gente entender esse princípio da diligência. Façam tudo com excelente. Pô, eu tô lavando o chão. Cara, faça com excelência. Eu tô aqui administrando, gerenciando uma grande organização. Vai ser um reflexo daquilo que você fazia lá no pouco. Lembra do princípio da fidelidade? São princípios, precisam ser seguidos. E é por isso que pessoas seguem muito desses princípios e enriquecem mesmo não sendo cristãs, porque são princípios que o Senhor deixou estabelecido, que, pô, a pessoa não é cristã, mas ela é diligente, a pessoa não é cristã, mas ela é generosa, a pessoa não é cristã, tem outros princípios que eu vou falar, mas ela segue o princípio do ambiente, ela vai prosperar, beleza? Então, a gente precisa entender isso. Colossenses 3. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aqui a gente entende, está muito ligado com aquela palavra de Ageu 2,8, que fala, o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Aqui está falando, cara, quem é o nosso Senhor? Quem que é o nosso chefe, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Cara, é o Senhor. Porque tudo que a gente faz como para o Senhor, não para homens. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Beleza? Efésios 6,7. Sirvam de bom grado, como se estivessem servindo ao Senhor e não a homens. Confirma um pouco disso que eu acabei de falar. E um último princípio do ambiente, tá?
Isso aqui, galera, de nada adianta você ter esses pontos, sendo que chega lá no grupo de WhatsApp, tá um monte de conversa boba com seus amigos de infância, seus colegas de infância, falando mal dos outros. Isso aqui tem a ver com o ambiente. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, você tem que tomar muito cuidado com as músicas que você está ouvindo, você tem que tomar muito cuidado com os filmes, com as séries. Você não pode deixar qualquer tipo de pensamento entrar na tua cabeça, entrar na tua casa. Toma cuidado com isso. Os seus amigos, eles estão te aproximando ou te afastando do Senhor. Não estou falando para você não andar com pecadores. Não é isso. Eu estou falando que as pessoas que têm acesso ao seu coração, as pessoas que são íntimas, precisam ser pessoas que te aproximem do Senhor. Mas eu gosto de, pô, você não vai deixar de ir num ambiente porque só tem pecador, não sei o quê, não vai virar religioso e não vai pregar o evangelho. A gente vê isso muito na figura de Jesus. Jesus, ele tinha isso muito claro. Ele tinha vários discípulos, um grupo mais exclusivo de 12 e um grupo mais íntimo de 3: Pedro, João, Tiago. E as pessoas que tinham mais intimidade, que tinham um acesso diferente. Essas pessoas, elas precisam te aproximar do Senhor. Toma cuidado, tá, galera? Eu não tolero estar em qualquer grupo de WhatsApp, cara. Se eu vejo que tá um negócio ali meio errado, pornografia, essas coisas, falar mal dos outros, eu saio, não dou nem satisfação. Eu faço isso. Então toma cuidado, tá? Ambientes que você tá, grupos, amigos, colegas, trabalho, como é que tá isso, como é que não tá? Toma cuidado com esses pontos, tá? Música. Música é uma frequência. Então imagina só, você tá ouvindo aquilo, repetindo aquilo na tua cabeça, às vezes saindo da tua boca, e a gente vê em várias passagens, inclusive em Provérbios, que palavras têm poder. Precisa tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca. Agora imagina isso aqui o tempo todo, e música, e traição, e rebola daqui, tarará, tarará, isso vai gerando uma frequência, e daqui a pouco você está repetindo isso. Toma cuidado, tá, galera? Toma cuidado com as músicas. Filmes, os teus olhos. A Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, o teu corpo todo será bom. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo todo será mau. O que os teus olhos estão vendo? Toma cuidado com filme, toma cuidado com série, toma cuidado com jornal. Não assista jornal. Toma cuidado, tá? Jornal, como é que jornal ele ganha dinheiro, galera? Jornal, ele traz um monte de atrocidade ali sobre carro, por exemplo, acidente, e daqui a pouco ele vai estar vendendo seguro. É assim que jornal ele ganha dinheiro. Ele chama atenção para depois ele vender algo. É assim que jornal faz. Então por isso que tem só notícia ruim de jornal. Toma cuidado. Toma cuidado, tá, galera? Então, cuida do ambiente que vocês estão. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Companhia, ambiente, amizade. Salmos 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quem que é o ímpio, galera? O ímpio não é necessariamente aquele que é ateu, aquele que fala mal de Deus, aquele que é blasfemo. O ímpio é todo aquele que não acredita, não vive debaixo da vontade do Senhor. Tem muita gente, inclusive pessoas que falam de Deus, mas a vida dela, muitas vezes, 100% na integridade, não confirma isso. Esse é o ímpio, tá? Então toma cuidado. Provérbios 13:20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso aqui, naturalmente, acaba traduzindo no seu aumento das capacidades, tá? Toma cuidado com as pessoas com quem você convive. Isso é um ponto muito importante para você estar sempre ali se aproximando do Senhor, naturalmente aumentando as suas capacidades, pessoas que te desafiem, pessoas que te aproximem do Senhor. E eu gosto, assim, traduzir de uma maneira prática, ambiente, eu gosto sempre de ter dois tipos de ambientes. Um ambiente íntimo, de pessoas que têm acesso ao meu coração, pessoas que vão me aproximar do Senhor. Essas pessoas, elas têm um acesso mais exclusivo, elas vão na minha casa, eu passo mais tempo com elas. São pessoas que de alguma forma me aproximam do Senhor. Mas eu tenho um ambiente de transbordo. São pessoas que às vezes não são cristãs, são pessoas que às vezes estão caminhando, começando ali, às vezes têm uma vida ainda meio errada, só que eu preciso transbordar na vida delas, porque é isso que o Evangelho me ensina. Da mesma forma que eu recebo, eu preciso transbordar. Eu acredito que nós somos como um rio e não como uma represa. A represa, ela pega a água e retém toda ela. Um rio, ele pega a água e transborda. É isso que eu acredito e é isso que eu quero para a sua vida. E esse é o objetivo dessa aula. Eu mostrar aqui alguns princípios para que você seja como um rio, que receba essa água, receba esse conhecimento e transborde na vida de outras pessoas com limitações. A pessoa não pode ter acesso ao seu coração, mas você pode transbordar na vida dela e o coração dela ser transformado.